Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livrando nós de todos os males, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 67, com toda a referência e contexto da palavra. O versículo 1, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Versículo 1, Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Versículo 1, e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Referência do versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 1. Contexto da palavra: guerra de 4 reis contra 5. Não, é o capítulo 13. Contexto da palavra: Abraão volta do Egito, versículo 1. E subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, e ele e sua mulher, e tudo o que ele tinha com ele e Ló. Referência do versículo 1. Livro de Salmo de número 112, verso 3. Contexto da palavra: felicidade daquele que teme a Deus. Versículo 3. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. O versículo 2 do capítulo 24 de Gênesis. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo, o que possuía. Abraão disse ele: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Referência do versículo 2. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 2. Contexto da palavra: Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Versículo 2. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. O versículo 3 do capítulo 24 de Gênesis. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomará para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio do quais eu habito. Referência do versículo 3. Livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 22. Contexto da palavra: Melquisedeque abençoa Abrão. Versículo 22. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. O versículo 4 do capítulo 24 de Gênesis.
mas que a ira irá à minha terra, à minha parentela, e daí tomará mulher para meu filho Isaque. Referência do versículo 4, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Contexto da palavra: Deus chama Abrão e ele faz promessa. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O versículo 5 do capítulo 24 de Gênesis. E disse ele o servo: porventura, não querás seguir-me, e a mulher e esta terra farei, pois tornar a teu filho a terra de onde saíste. Versículo 6. Abraão ele diz: guarda-te que não faça tomar o meu filho. Versículo 7. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei essa terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tome mulher de lá para meu filho Isaque. Referência do versículo 7. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Contexto da palavra: Deus chama Abrão e ele faz promessa. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Referência do versículo 7, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 5. Não ele deu pela herança, nem ainda um espaço de um pé, mas prometeu que ele daria uma posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. O versículo 8 do capítulo 24 de Gênesis. E se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre deste meu juramento. Somente não faça lá tomar para meu filho. Vou ler mais uma vez o versículo 8. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre deste meu juramento. Somente não faça tornar a meu filho. Referência do versículo 8, livro de Josué, capítulo 2, versículo 17. E disseram ele, aquele homem: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar. O versículo 9 do capítulo 24 de Gênesis. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou ele sobre este negócio. Versículo 10. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor Abraão e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor Abraão estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia,
para a cidade de Naor. Referência do versículo 10, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 2. Contexto da palavra: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Versículo 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía. Abraão diz: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. O versículo 11 do capítulo 24 de Gênesis. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço d'água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam tirar água. Referência do versículo 11, livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 16. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Gesto. O versículo 12 do capítulo 24 de Gênesis. E disse o Senhor Deus de meu senhor Abraão: dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Referência do versículo 12, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 27. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência, a sua verdade, de meu senhor Abraão. Quando a mim, o Senhor me guiou no caminho, à casa do irmão de meu senhor Abraão. Referência do versículo 12, livro de Salmo de número 37, verso 5. Contexto da palavra: a prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. O versículo 13 do capítulo 24 de Gênesis. E eis que eu estou em pé junto à fonte d'água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Referência do versículo 13, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 43. Eis que estou junto à fonte d'água, seja pois que a donzela que saí para tirar água, e a qual eu disser: ora, dá-me uma pouca d'água do teu cântaro. O versículo 14 do capítulo 24 de Gênesis. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba. E ela diz: bebe, e também darei de beber a teus camelos, e esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, que eu conheça nisso, que fizeste beneficência ao meu Senhor. Referência do versículo 14, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 16.
E o Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas, como se fosse um só homem. O versículo 15 do capítulo 24 de Gênesis. Contexto da palavra: encontro de Rebeca. Versículo 15. E sucedeu que antes que ela acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Referência do versículo 15, livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 29. E tomaram Abrão a Naor, mulher para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca, filho de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Versículo 16 do capítulo 24 de Gênesis. E a donzela era muito formosa e bonita à vista, virgem, quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Referência do versículo 16, livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 7. Contexto da palavra: Isaac vai gerar por causa da fome. Versículo 7. E perguntando ele os varões daquele lugar acerca de sua mulher, e disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura dizia ele: me não matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era muito bonita à vista. Versículo 17 do capítulo 24 de Gênesis. Então o servo correu ele ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco d'água de teu cântaro. Versículo 18. E ela diz: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu de beber. Referência do versículo 18, livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Contexto da palavra: o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Versículo 8. Finalmente, sede todo de um mesmo sentimento, compassível, amando os irmãos, extraviamente, misericordioso, infáveis. O versículo 19 do capítulo 24 de Gênesis. E acabando ela de dar de beber, diz: tirai também água para os teus camelos, até que acaba de beber. Versículo 20. E apressou-se e vaziou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Versículo 21. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado em sua jornada.
ou não. Referência do versículo 21. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 56. Não tem essa referência, não. Versículo 22 do capítulo 24 de Gênesis. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, e do peso de 10 siclos de ouro. Referência do versículo 22, livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 2. Contesta a palavra o bezerro de ouro. Versículo 2. E Arão, ele diz: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossas filhas, e de vossos filhos, e trazei-os. Versículo 3. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e trouxeram Arão. Referência do versículo 22. Livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Contexto a palavra: os deveres das mulheres, marido cristão. Versículo 3. O enfeite dela não seja o exterior, no frisado do cabelo ou no uso de joia de ouro, na compostura de vestido. O versículo 23 do capítulo 24 de Gênesis. E disse: de quem és filha? Faz-me saber, peço-te também em casa de teu pai, lugar para nos pousamos. Versículo 24. E ela diz: eu sou filha de Betuel, filha de Milca, a qual ela deu a Naú. Referência do versículo 24, livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 23. E Betuel gerou Rebeca, este 8 deu Milca a Naú, irmão de Abraão. O versículo 25 do capítulo 24 de Gênesis. E disse mais também: temos palha e muito pasto, lugar para passar a noite. Versículo 26. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Referência do versículo 26, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 52. E aconteceu que o servo de Abraão, enviado as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Versículo 27 do capítulo 24 de Gênesis. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor Abraão. Enquanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa do irmão de meu senhor Abraão. Referência do versículo 27,
Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 10. Contexto da palavra: Jacó envia mensageiro a Esaú, versículo 10. Mas eu sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, agora me tornei em dois bandos. Referência do versículo 27. Livro de Salmo de número 98, verso 3. Contexto da palavra: convida-se a louvar o Senhor por amor da sua salvação. Verso 3. Lembrou-se da sua benignidade, da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Referência do versículo 27, livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 68. Contexto da palavra: o cântico de Zacarias, versículo 68. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. O versículo 28 do capítulo 24 de Gênesis. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Versículo 29. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. Referência do versículo 29, livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 5. Contexto da palavra: Jacó chega ao poço de Harã, versículo 5. E ele disse: conheceis Labão, filho de Naor? Uma pergunta. E disseram: conhecemos. O versículo 30 do capítulo 24 de Gênesis. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia assim: me falou aquele varão, e veio o varão, e eis que estava em pé junto ao Carmelo da fonte. Versículo 31. E diz: entra, bendito do Senhor, porque estará fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Referência do versículo 31, livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 29. Contexto da palavra: Abimeleque faz um pacto com Isaac. Versículo 29. Que nós não faça mal com nós,
te não temos tocado em como fizemos, somente bem te deixamos em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Referência do versículo 31, livro de Salmo, de número 115, verso 15. Contexto da palavra: a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, exaltação a confiar só em Deus. Versículo 15. Sede bendito do Senhor que fez os céus e a terra. O versículo 32 do capítulo 24 de Gênesis. Então veio aquele varão à casa e desataram os camelos, deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Referência do versículo 32, livro de Gênesis, capítulo 43, versículo 24.